Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Nosso programa é uma parceria entre o CMP Sindicato e a TV Câmara, Canal 16. Educação e Debate fala sobre assuntos relacionados ao magistério municipal e também sobre a educação em geral. E na noite de hoje nós temos o prazer muito grande de receber dois dirigentes do CMP Sindicato, professor Altair Falador e professor Ney Alberto Pis. Então, boa noite, Altair, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite aos professores do município de Passo Fundo, boa noite aos demais telespectadores. Um prazer estar aqui. Prazer sempre é nosso, Altair. Boa noite, professor Ney. Boa noite, professor Eduardo, professor Altair, boa noite a todos que nos assistem pela TV Câmara. Sempre um prazer estar trazendo novidades ou questionamentos importantes para a nossa categoria dos professores, mas que também interessam, temas que interessam a comunidade de Passo Fundo. Professor Ney, o nosso programa hoje vai falar um pouquinho sobre a atualidade do professor. Seja ela de um modo mais abrangente, em nível nacional, mas também a realidade do nosso professor municipal. O senhor, como professor e também como dirigente sindical e militante, inclusive, dos direitos humanos, como é que o senhor vê essa questão hoje do professor, tanto em nível nacional, a sua posição hoje, como também o professor local, aqui o professor do município? Como é que o senhor analisa hoje esse contexto para o magistério nessas duas instâncias? E também estadual, porque o senhor também é professor estadual, né? Pois é, em torno de 20 anos professor da rede estadual e em torno de 10 anos professor da rede municipal. Importante entender, colegas professores e a comunidade também, que na verdade a escola pública vem sendo atacada de modo geral. E quando se ataca a escola pública, se ataca o principal sujeito, que é o professor. Então, veja, nós andamos neste tempo recente com um conjunto de reformas do ensino médio, com um conjunto de projetos como a Escola Sem Partido e outros tantos que procuram, de fato, desconstruir a escola. Ou seja, na verdade, se olharmos as mudanças que se propõem, não são umas mudanças para melhorar a qualidade social da educação, que é uma defesa que eu faço. A qualidade social da educação é a escola que interessa. A qualidade social na educação é quando a qualidade interessa a todos os sujeitos. A escola tem que ser um lugar em que todos se sintam bem, em que todos se sintam sujeitos protagonistas da construção do conhecimento. Diga-se professores, que são sujeitos importantes, diga-se os alunos, diga-se os pais e diga-se a comunidade que faz circuncisão com a própria escola. A escola é um ente da sociedade que tem que ser agregador. Então, se a gente olhar pelo conjunto de ataques que nós estamos sofrendo nos últimos anos, ataques frontais com relação à dignidade da profissão, a projetos mirabolantes que tentam nos controlar, ou que tentam reestruturar o ensino médio, que a gente sabe que é muito controverso, talvez seja uma forma de acabar com o ensino médio mesmo, hoje, isso tudo fragiliza o nosso professor. Você deixa o professor numa situação muito insegura. Então, eu vejo colegas da rede estadual, como da rede municipal, num processo de resistência. E a resistência sempre é muito penosa, porque a gente, além de dar aula, a gente precisa fazer um esforço danado, grande, para promover, para exigir, para lutar pela dignidade da profissão. Nós vivíamos tempos áureos ou tempos outros, em que pelo menos a dignidade da nossa profissão não era colocada em xeque. Exatamente. Então eu vejo assim, que realmente quando você ataca o sujeito professor, mas quando você faz ao mesmo tempo campanha todos pela escola pública apenas como uma roupagem, isso não nos diz nada. Nós temos que, de fato, sairmos das escolas hoje para exigirmos a dignidade da nossa profissão. Acho que esse é um passo bem importante. Muitos colegas, como a gente, não fomos preparados para isso. Somos preparados para cuidar, educar e ensinar crianças. Então a luta não é uma questão natural, né, professor Altair? A gente, na verdade, a nossa formação de professores, ela veio para nos formar
Não tem nenhuma disciplina lá na licenciatura que ensine como lidar com essas questões do teu dia a dia como profissional. Com certeza que não, os enfrentamentos, né, que nós temos frequentemente, né, professor Ney? Isso se dá na prática, né? Se dá na prática e na própria luta, né, professor Altair? Exato. Inclusive a gente tem uma índole, né, por a nossa formação, de sermos mais pacíficos. A luta dá a impressão que é uma guerra, né? Às vezes tem um tom de guerra quando nos atacam, né, e nós precisamos nos defender. Mas é de fato uma caminhada que nos faz crescer. Eu acho que era bem diferente a minha vida, da minha profissão, quando eu era só professor. Eu só cuido da minha matéria, só na minha sala de aula. E depois que eu entrei no CMP, que depois se tornou sindicato, quando eu participei das lutas, quando eu me tornei dirigente, eu acho que eu cresci como professor. Eu acho que os meus alunos me veem de forma diferente exatamente porque eu estou envolvido nessa luta, que é um desafio. A gente não se vangloria de estar nessa posição, a gente sabe que ela nos desgasta, ela exige de nós, além de todo o empenho como professores na sala de aula, nós temos que ainda manter a luta, a retaguarda da luta. Não é só aquilo que aparece aqui, né, ou no Paço Municipal que nós fazemos muitas outras coisas para manter os professores unidos, para trazê-los para a nossa luta, para defender exatamente a nossa dignidade, a nossa carreira, nossa profissão, mas também a escola pública, que, como disse o Ney, está sendo muito atacada, né? Eu acho que quando o professor Altair fala, né, Ney, em luta, eu acho que tu já falaste isso, dá a impressão de um eterno combate. Foge um pouquinho daquela perspectiva que se tem do professor que vai para a sua aula, como tu mesmo disse, vai para a sua aula, ensina a sua matéria. A questão, acho que é central nessa fala e que é pertinente, é que esse embate, essa luta, ela não se dá pelo desejo do professor. Com certeza. Eu acho que tem que sempre ficar claro para a sociedade, nós temos pessoas que nos ouvem muito atentamente, e então o professor, quando ele vai para uma greve, ele não vai porque ele faz questão de fazer greve. Ele não está fazendo greve como se estivesse se inscrevendo para um curso de pilates ou para a sua academia. Não, é por pura necessidade, porque alguém ou algum governo o empurrou para esse momento que, como tu disse, é desgastante, né, Ney? E muita gente nem gosta da palavra luta, inclusive professores se sentem incomodados. Ela é pesada, pelo né? termo luta, mas na verdade acho que a chave da questão é que incomoda muita gente, inclusive incomoda os governos quando a gente luta, é que quem luta exige. Ele não está mendigando, ele está exigindo, ele está cobrando posição, cobrando resultados, cobrando direitos, por que não, né? É o que nós estamos fazendo, né, no Paço Municipal nesses dias, é o que as professoras da educação infantil estão fazendo há quase 20 dias, né, professor? Exatamente. Ou seja, direitos que, inclusive, já estão legalmente constituídos, né? E basta que haja primeiramente, uma vontade política de que esses direitos que nós temos garantidos por lei sejam cumpridos. Mas, Altair, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, o Ney já levantou essa questão, de que nós, os professores, estão num movimento aqui na frente da prefeitura, reivindicando algumas questões salariais. Tu poderia falar um pouquinho desse movimento, as razões desse movimento, o que o pessoal está fazendo ali exatamente? O que acontece é que nós, professores, temos um piso nacional estabelecido em lei, a Lei 11.738, de 16 de junho de 2008, estabeleceu um piso que vem regulamentar aquilo que a Constituição diz no seu artigo 7, parágrafo 5º. Ela fala lá que toda categoria devia ter um piso nacional de salário de acordo com a extensão e a complexidade do seu trabalho. Nós, professores, sabemos quanto é extenso o nosso trabalho. Ele não fica na sala de aula, ele não ocupa só a escola, ele vai para a nossa casa, ele vai para nossas férias, né? É um trabalho que nos envolve, nós somos professores aonde nós estamos, né? Nós não só quando estamos na sala de aula. Então, essa é a extensão. E a complexidade é só a gente saber qual é a nossa clientela, quais são os perfis dos múltiplos perfis dos alunos que nós temos, né? Sem falar que às vezes somos desafiados a trabalhar disciplinas para as quais nós sequer fomos formados, né?
Acontece muito nas redes, né? E nós estamos, por isso, numa luta pedindo que seja pago esse piso, que o MEC disse que esse ano é 6,81. Aliás, nos anos que passaram, o ganho sobre a inflação do piso nacional do magistério foi de 5,22. Todos os professores do Brasil deviam ter ganho 5,22 de reajuste acima da inflação, nos 2 últimos anos que passaram, né? Nós aqui em Passo Fundo tivemos acordos que foram extensivos às demais categorias e que não ultrapassaram a inflação. Então nós fomos perdendo aquela diferença que nós tínhamos acima do piso, de tal modo que hoje nós estamos brigando, lutando pelo nosso piso nacional de professores. Exatamente, estarmos mantendo o piso. Para manter o piso, para não ficarmos com um salário abaixo do piso. E o nosso piso não é nenhuma maravilha, né? Exato. É o mínimo que a gente deveria receber. Nessa definido questão, em lei nacional. exatamente, né, porque é uma lei, né? Nós estamos abrigados por uma lei. O Altair levanta outra questão, que é em relação ao valor nominal do piso. Então nós sabemos hoje que ele evoluiu para 2.455, não é mesmo, Ney? Sim. E parece que tem um imbróglio numa questão da primeira letra do nosso quadro de carreira, que ela, somente com a inflação, me parece que ela não atinge o piso e ficaria teoricamente essa letra, a letra A do nível 1, fora, pela primeira vez na história, fora do piso. Não sei qual é dos dois, poderia me falar um pouquinho sobre isso? Até onde sabemos, professor, há um conjunto de professores que recentemente ingressaram para a rede pública municipal que com o índice proposto de 2,33, que foi a última proposta, ou a recente proposta, ficariam abaixo do piso nacional. Ou seja, nós já teríamos pela primeira vez na história professores em Passo Fundo da rede municipal que estariam com este índice de reposição abaixo do piso nacional. Isso é grave, né, professor? Nós temos no estado uma experiência que não é muito boa. Há alguns anos atrás, há uns 6 anos atrás, os governos vêm adotando a ideia de complementar aqueles professores, né, que estão abaixo. O que é esse complemento exatamente, professor? Como é que ele se dá? Ele incorpora no salário ou é uma espécie de abono? Como é que funciona? O completivo é uma espécie de abono para que aquele professor não fique naquele momento abaixo do piso, mas ele não incorpora, pode ser retirado a qualquer momento. E que ele não incorpora depois na sua carreira, digamos assim. Então é muito grave. Ou seja, e o que isso significou objetivamente? Eu, como professor do Estado, estou há 4 anos sem aumento desse salário. 4 anos sem zero, aumento zero. Aumento zero. Ou seja, e isso levando em consideração que o Altair fala que o nosso piso não é nenhuma maravilha, né, professor? Pois é. Então, essas são as grandes questões que a gente está discutindo nesses longos dias já de luta, que eu quero reiterar. A educação infantil começou antes, por uma questão específica das suas promoções, mas nós, professores da educação fundamental e todo o quadro de professores está lutando para que a gente possa garantir a dignidade da profissão a partir do salário, da valorização profissional. Exatamente. Agora, eu sempre gosto de dizer que o professor valorizado, o professor bem pago, ou pago naquilo que é o mínimo, né? Que na verdade o piso não é o máximo, é o mínimo, né? Mínimo. Ele também reflete na qualidade da educação como um todo, ao conjunto dos alunos e à aprendizagem como tal. Isso motiva a gente, isso deixa, por outro lado, motiva a gente, motiva os alunos consequentemente, mas também nós devemos cobrar e estamos cobrando em todos os nossos movimentos que nós avancemos nos índices gerais de investimento em educação. Porque a gente sabe que a qualidade, a estrutura de nossas escolas não é a mais adequada em Passo Fundo. A gente sabe o quanto as escolas estaduais sofrem por problemas estruturais. E as escolas municipais também, né? Por faltar dinheiro aí para o xerox, para faltar dinheiro para as questões folhas ou questões básicas. Pô, cara, se você não tem as coisas elementares na escola, fazer um bom trabalho, se você não tem professores dignamente remunerados,
qual é a qualidade da educação que a comunidade pode esperar. Não há nem como se cobrar um resultado melhor do que não esse aí. A gente vai fazer um breve intervalo, depois a gente retoma a nossa conversa, quero ouvir do Altair algumas considerações sobre a questão das promoções da educação infantil, que é um assunto pendente. Então nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Nosso programa sempre falando sobre educação e sempre trazendo convidados interessantes que falam um pouquinho sobre as suas experiências. Na noite de hoje nós temos o professor Altair, dirigente do CMP Sindicato, e também o professor Ney. Conversávamos no primeiro bloco a questão da situação atual do professor, tanto em nível nacional como em nível municipal. E parece que em nível municipal, né, professor Altair, nós temos um grave problema que são as promoções da educação infantil. Como é que está essa situação? Como é que está sendo conduzida essa questão? Quais são as perspectivas desse grave problema que nós temos hoje no município? Então, as professoras que estão na educação infantil, muitas delas entraram com uma formação de ensino médio, o antigo normal, né, que a gente chamava, e começaram a trabalhar como professoras. E elas sabiam, lhe foi apresentado um plano de carreira que dizia que se ela fizesse uma faculdade, ela seria promovida para o nível 2 e o salário dela subiria mais de R$600 em relação ao salário básico que ela está recebendo. Pois tem muitas professoras que fizeram isso, fizeram uma faculdade de pedagogia ou outra faculdade, né, estudaram 4 anos, deixaram família, gastaram o dinheiro que tinham, fizeram essa graduação e pediram a promoção. E tem algumas que já fazem 6 anos que elas estão esperando. Então, se a gente soma que ela está perdendo do seu salário R$600 ao mês durante 6 anos, tem professora que já perdeu 30 mil, 40 mil. Chega a 50 mil essa dívida. 50 mil reais. Dava para fazer muita coisa com 50 mil reais na conta, né? Com o seu trabalho, né? Pois bem, e o pior não é isso, o pior é que as promoções não estão sendo efetivadas agora, então a professora continua perdendo mais R$600 a cada mês. E nós estamos negociando isso há 6 anos com a Prefeitura de Passo Fundo. Ele conversa, nos trata cordialmente, mas não avança no nosso pedido, né? E então as professoras da educação infantil, por isso que elas já estão há mais de 15 dias paradas, não porque elas gostam de estar paradas, simplesmente porque não há outra alternativa. A Prefeitura não nos dá outra alternativa senão lutar. As professoras da educação infantil são as mais prejudicadas, mas também tem professores dos outros níveis que também têm feito sua especialização, têm estudado, têm se preparado na expectativa de serem promovidos, e daqui a pouco as promoções são anuladas, ou porque se paga um completivo e o nosso plano de carreira deixa de existir, como acontece com o Estado, né, Ney? Que os níveis do 1 ao 5º já estão nivelados. E aí não existe mais necessidade de promover. O mais interessante, professor, é que assim, a gente ainda é chamado, a gente faz tudo isso, né, professor? Sim. Para melhorar a educação, para se qualificar com responsabilidade, porque a nossa qualificação ela é também para melhorar a escola, né? A aprendizagem. E a gente ainda tem campanhas no Brasil dizendo que os funcionários públicos são privilegiados. Ou seja, eu não sou. Eu também não. Ou seja, professor nenhum público e exatamente, muito mais privado, mas está ele é privilegiado, está né? na mídia, está na sociedade uma falsa ideia está de que, no inconsciente coletivo das pessoas, que né, nós, funcionários públicos, né, porque somos, né, somos o grande culpado, inclusive, da Previdência, porque a gente tem privilégio, ou seja, podem estar falando de outros, não estamos falando dos professores. Um outro dado que chama atenção e que já começa a refletir, professor, de algumas ações recentes do governo federal, que congelou por 20 anos os investimentos em saúde e educação, né? Ou seja, nós já estamos sofrendo, professor, as consequências disso. A gente sempre imagina que é para o ano que vem, para o ano seguinte, mas já está aí. Ou seja, como é que vai melhorar a escola pública se congela por 20 anos os investimentos nela? Não é possível. Eu acho que nós chegaremos logo a uma situação tão insustentável na educação que será necessário, meu caro telespectador,
pai, mãe, liderança social que nos assiste, que a comunidade vai ter que fazer essa exigência. Porque quem hoje faz a defesa da escola pública são só os professores. Ou muito poucas pessoas, além dos professores, que fazem a defesa da escola pública, mas, sobretudo, a defesa de investimentos que a educação merece. Então, vai chegar um ponto que, se nós quisermos uma escola pública de qualidade, ou a comunidade está conosco nessa luta grande e necessária, ou não haverá, ou ainda piorará, que nada pode, aliás, tudo pode ficar pior do que já está, né? Ainda piorará a situação das escolas públicas de Passo Fundo e do país inteiro. Porque é interessante, né, Ney, quando você fala isso, e é pertinente, mas nós, às vezes, a gente ouve como a propaganda oficial, e isso é reverberado em qualquer contexto, do quanto o professor é importante, de se valorizar o professor. Se você perguntar para um político, se você vê na mídia, se você perguntar para qualquer cidadão, a importância do professor, ela é inegável. Que o professor deva ser bem tratado, não somente por algum capricho do professor, não, como qualquer outro profissional, mas pelo fato dele desempenhar uma função que de fato ela é emblemática na construção da própria nação, não só do sujeito, mas da própria nação. Tu acha que esse discurso das comunidades, eles já estão se apropriando? Quero ouvir do Altair. O Altair é professor de ensino fundamental, tu também, né? Tu acha que as comunidades já estão se voltando para essa ideia do discurso da valorização do professor? Ou ainda o pessoal não teve essa consciência? Isso lá na escola da periferia do bairro, como é que acontece essa situação hoje? Eu penso que muitos pais, muitas mães, muitos familiares dos nossos alunos já fazem parte da comunidade escolar de forma ativa, de forma efetiva, e estão juntos, estão compreendendo que eles precisam defender a escola e se preocupar com a escola. Mas ainda eu acho que nós também falhamos de não incentivar mais a participação, talvez de não conseguir envolvê-los mais, de educá-los mais, as comunidades, também os familiares dos nossos alunos, a comunidade em geral, para que ela se dê conta de quanto que está colocando em risco quando não valoriza o seu professor e a sua escola. Talvez, professor, nós todos deveríamos estar aqui contrários, digamos assim, a essa ação governamental que congelou durante 20 anos. Com certeza. Os investimentos em educação. Acho que é um longo caminho. Pela gravidade que ela representa, né? Que isto representa. Por outro lado, acho que os próprios colegas professores, muitos deles ainda, ou alguns, não se deram conta, inclusive, da situação em que a gente se encontra. Porque eu estava conversando contigo antes, a gente só se dá conta da situação em que está quando sai da escola e vem para a luta. Enquanto a gente está na escola, vai ali fazendo aquela vida escolar, cotovelando os interesses aí, fazendo a vida acontecer, a gente não se dá conta da gravidade em que a situação para nós está colocada. Quando eu sou capaz de sair da minha escola, deixar os meus alunos sem aula, né? Paralisar em função de direitos, de dignidade da profissão, eu estou ensinando e eu me torno um professor diferente. Eu sou um professor mais interessante, mais engajado, mais lutador, mais sonhador. Eu acho que este é um ganho que também o meu aluno tem. Porque, embora eu dissesse antes, a gente não é formado para fazer a luta pelos direitos e pela dignidade da nossa profissão. Agora, quando a gente aprende na prática, somando-se a outros colegas, vendo no CMP um sindicato forte, um sindicato que nos representa, eu passo também a ter uma atitude diferente diante da educação, dos próprios alunos. Eu tive, professor, hoje a felicidade de encontrar um aluno que era da escola municipal e que me disse que me viu um dia com a camiseta do CMP Sindicato e disse para mim, professor, que legal, você está fazendo um trabalho importante pela educação em Passo Fundo. Cara, emoção, a gente tem esse reconhecimento, além daquela contribuição na aprendizagem. Eu
acho que quem luta educa e que a gente tem sim a obrigação, né, moral, a obrigação profissional de estar engajado, de estar engajado na luta, porque quando a gente luta por dignidade na profissão, quando a gente para uma escola para não dar aulas, a gente não está lutando só pela gente, não está pensando só no umbigo da gente, a gente está pensando na qualidade social da educação. A escola tem que ser um lugar que interesse a todos e tem que ter qualidade, sobretudo nas relações, no pagamento digno aos professores, na estrutura, nos investimentos que a escola pública merece. Professor Altair, investimentos, vamos falar um pouquinho nisso. Existe um discurso que diz que o problema da educação não é dinheiro. O problema da educação é o mau investimento do dinheiro que já tem. Mas me parece que os dados comparativos com outros países não falam isso, né? Eu acho que investimento sim é um problema no Brasil hoje. Como é que o senhor analisa essa questão do investimento? Ele está sendo suficiente? Precisamos de mais aporte financeiro? Como é que o senhor analisa? Nós sabemos que o serviço público tem a dificuldade do cobertor curto, que não tem dinheiro para tudo. Mas quando o cobertor é curto, a gente escolhe prioridades, né? E a prioridade não é a educação, com certeza. Como não é a saúde, como não é a segurança também, né? A gente vê pelos dados que aparecem. Então é por isso também que nós estamos pedindo uma lista, na verdade, de uma pauta longa de coisas que nós estamos pedindo para o município para qualificar não apenas a carreira do professor, mas a educação no município. E por isso também que estamos numa campanha salarial junto com o CMP Sindicato e com o Simpasso, negociando com o prefeito. Até agora nos deu 3 pequenos gotas de aumento, né? Começou com 1,64, já chegou a 2,33, longe ainda dos 2,80 do INPC. E muito longe ainda do piso de 6,81. E o nosso piso, que é 4,1 acima do INPC, que é estabelecido em lei federal, ele insinua que não tem como pagar. Ora, nós sabemos que ele tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, mas a gente sabe também que ele pode reorganizar toda a folha de pagamento de todo o quadro geral de outra forma, de forma que ele não precise penalizar os professores para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Sem falar que os recursos do Fundeb ele pode usar nos salários dos professores, por isso que nós estamos pedindo também um reajuste diferenciado em relação às demais categorias, não porque nós achamos que as outras categorias também não merecessem os 6,81. Nós vemos que a Prefeitura não tem disposição de dar mais do que o INPC, né, para as outras categorias, e nós sabemos que o magistério tem direito sim de receber 6,81, que é o que estabelece uma lei federal, que inclusive tem respaldo na própria Constituição do nosso país. Nós não estamos pedindo nenhuma coisa que nós sonhamos e que inventamos. Nós estamos pedindo aquilo que é nosso direito. Aquilo que o Ney dizia antes, nós não estamos mendigando. Nós estamos exigindo aquilo que é nosso. E que foi prometido por eles mesmos, claro, né, professor Ney? Com certeza. Porque a gente tem que ressaltar essa questão, porque fica parecendo que é coisa da nossa cabeça, né? Eu queria complementar para dizer que a solução existe. Há municípios que já decidiram tratar diferentemente em função da peculiaridade do piso nacional e das questões do magistério, inclusive da fonte de recurso que paga o salário dos professores, que é o Fundeb, né? Ou seja, existe a possibilidade de que nós possamos ter digamos, os professores municipais possam ter um aumento diferenciado em relação aos demais servidores, porque prefeituras da região ou do estado do Rio Grande do Sul, que nós já pesquisamos, já fizeram, né, esse processo, fazendo, né? isso. E é um processo plenamente legal, não é mesmo, professores? Com certeza. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar o programa. Acho que o nosso assunto passou muito rapidamente e agradeço pela enorme contribuição dos dois. Então, professor Altair, foi um prazer recebê-lo. Para mim também foi um prazer e convido os nossos colegas professores que ainda não sentiram a necessidade de se juntarem a nós na luta, né? Não dá para ficar só lá na escola, né? Pensando
que os nossos colegas que estão lá na frente do passo sozinhos vão conseguir a nossa vitória. Precisamos de todos os professores junto conosco, unidos, para que a gente consiga aquilo que é nosso direito. Professor Ney, muito obrigado. Queria agradecer a oportunidade novamente de sobretudo, colocar questões pensando nos professores e também pensando na comunidade. Então, agradecer a oportunidade. Então, nós que agradecemos a presença, a enorme contribuição dos dois e também agradecemos a paciência e o carinho do telespectador e convidamos para que fique conosco aqui no canal 16, porque daqui um pouquinho nós temos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.